Nosso novamente de hoje, nós recapitulamos aquilo que conversamos ontem com mais profundidade, com mais tempo. E se você quiser saber essa conversa e acompanhar essa conversa tranquilamente, vai no nosso canal aí no YouTube que você já encontra esse papo por lá. Mas eu vou dar uma geral muito rápida aqui, ou vou tentar ser rápido, sobre o que nós conversamos ontem. Nós entramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Estamos no Evangelho de Lucas, ontem entramos no capítulo 8, e a partir do primeiro versículo, nós lemos o seguinte, Lucas 8:1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Ontem eu abri o nosso papo explicando que Lucas vem numa sequência e logo depois da narrativa que ele registra sobre aquela mulher que lava os pés de Jesus com o seu choro na casa de Simão, o fariseu, ele registra esse fato que é interessante. Um grupo de mulheres que anda com Jesus. Nesse momento específico, é de nós prestarmos atenção que Lucas não registra o nome dos discípulos de Jesus. Ele diz que eram 12 que andavam com ele, mas ele registra o nome dessas mulheres. Há uma ênfase importante a respeito desse grupo. Por quê? Porque foram mulheres que foram libertas, transformadas por Jesus e que agora andam com ele e o sustentam. Não tenha dúvida de que Jesus, tudo que ele faz, tudo que ele fala, a forma como ele reage, todos os registros de Lucas têm como objetivo mostrar que Jesus está implantando o reino de Deus. E a relação de Jesus com as mulheres, não tenha dúvida que também tem esse objetivo. E aqui nós percebemos que as mulheres são valorizadas, né? O reino de Deus restabelece o senso de valor do ser humano, que é perdido no pecado. E diante do machismo, do feminicídio que nós vemos e continuamos vendo, né, na história da humanidade, é bom perceber que Jesus vai na contramão disso. Essas mulheres fazem parte do grupo de gente que recebeu o reino e que era rejeitada pela sociedade, pela religião. Jesus inverte tudo isso e isso é incrível. Logo depois, Lucas apresenta aquela famosa parábola para todos nós. É famosa, todo crente já ouviu essa parábola, a parábola da semente. A partir do versículo 4 ele diz, reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma parábola conhecida, e que a gente só pode explicar essa parábola percebendo que Jesus a explica. Logo depois vem a explicação da parábola. Então eu não posso dizer nada que fuja do que o próprio Jesus disse, porque ele conta a parábola e explica a parábola. Então a gente chega lá já já. Mas é importante perceber que antes de Jesus explicar a parábola, ele faz uma introdução importante. E a gente não pode deixar de entender que essa parábola e a explicação da parábola que vem na sequência é o olhar de Jesus. É Lucas registrando o olhar de Jesus a respeito do que ele está fazendo esse tempo todo. Curando gente, anunciando o reino, implantando o reino. É como se fosse um olhar divino sobre o funcionamento do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vamos à introdução que vem um pouquinho antes da explicação da parábola. Essa introdução está no versículo 9. Está tudo na sequência, gente, está fácil. Versículo 9, Lucas 8. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Aí ele dá a seguinte informação. Ele disse,
A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus, então, nessa rápida introdução, ele já separa o grupo de gente que ouve o que ele diz em dois. Primeiro, aqueles que recebem as boas novas. Ele diz assim, vou ler de novo, versículo 10. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Jesus reconhece a abertura e o desejo do coração dos seus discípulos. Mas isso não acontece com todo mundo. Os discípulos fazem parte desse grupo de gente que recebe o reino, que recebe Jesus, que abraça Deus nesse movimento divino que está sendo implantado. E eles queriam conhecer, eles queriam receber mais entendimento, então Jesus daria isso a eles. Chama os seus discípulos e explica, olha como é que funciona o reino. Mas, na fala de Jesus, nós entendemos claramente que há um outro grupo. O primeiro grupo é o grupo que recebe o reino, e o segundo grupo é o grupo que rejeita o reino. No próprio versículo 10 ele diz, mas aos outros eu falo por parábolas, para que, vendo não vejam, ouvindo não entendam. Há uma dificuldade de interpretação aqui que a gente precisa tranquilamente tentar entender. Jesus fala sobre o juízo que recai sobre quem rejeita o reino de Deus. E sabe qual é esse juízo? É o próprio afastamento de Deus, que é o desejo daquele que rejeita o reino. Quem rejeita o reino, quem rejeita Jesus, quem rejeita Deus, tem o juízo de, tá bom, é isso que você quer? Continue longe de Deus, porque não há nada melhor do que estar diante de Deus e comungar com Deus e caminhar com Deus. Para isso, Jesus cita Isaías. Eu falei ontem, preciso ser rápido aqui, mas acho que isso é importante, que todo mundo lembra de Isaías na época do Natal, quando a gente fala sobre um menino vos nasceu, um filho se vos deu, né? Isaías 9, Isaías 53 também, no dia da ceia a gente lembra. E outro texto de Isaías que a gente lembra bastante é Isaías 6, quando Deus pergunta quem há de ir por mim, quem irá pregar para Israel, e o profeta Isaías, tipo assim, levanta a mão e fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente lembra do texto até aí, mas a gente não sabe que Deus diz o seguinte para Isaías dizer para o povo, que eu vou ler para você, está em Isaías 6, 9. Olha só que sério, Jesus dizendo para Isaías dizer para Israel. Ele disse, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Uau! Então Jesus está usando essa passagem. Por quê? Porque Israel rejeitou Deus, rejeitou Javé. Israel rejeitou Deus, essa é marca da história de Israel, altos e baixos. E agora, Israel está rejeitando Jesus. Deus, então, diante da rejeição de Israel, endurece mais ainda o coração deles. É isso que vocês querem? É isso que vocês terão. E é esse mesmo princípio que Jesus está apresentando aqui. Quem não quer, não quer. Ok. Para vocês eu vou explicar a parábola. Para eles, não, porque eles não querem. Esse é um movimento que Deus faz quando o homem deseja a distância de Deus. Você deve se lembrar disso lá em Êxodo, quando o coração do faraó é endurecido. E a gente fica pensando assim, puxa vida, mas cadê a misericórdia de Deus? Deus é misericordioso com certeza, mas aquele que o rejeita escolhe esse caminho e se afunda mais e mais nesse caminho. Então você não quer escutar o meu ensinamento? Você não quer, você aí faraó, né? Como se Deus estivesse dizendo isso aqui, uma interpretação básica. Você não quer me aceitar como Senhor? Você não está vendo os sinais que eu estou fazendo? Você está vendo, né? Então, mesmo assim você não quer? Então eu vou endurecer o teu coração. Porque se você quer distância de mim, distância você terá.
Assim, Paulo descreve a situação dos homens de modo geral lá em Romanos 1, onde ele diz assim: Deus os entregou à impureza sexual, no 24, Romanos 1, 24. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. É isso que vocês querem? É isso que vocês terão. No 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Porque Deus entrega ao homem àquilo que ele quer. Então, Jesus nos alerta nessa mesma parábola que nós devemos ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Esse é o chamado e essa é a conversa dessa parábola. Ou somos aqueles que rejeitam, ou somos aqueles que recebem. E aí Jesus explica a parábola no 11, Lucas 8, 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações e pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto. Bom, gente, o que eu entendi aqui, depois de uma semana de estudo, é que Jesus está definindo esses dois corações que recebem o reino e corações que não recebem o reino. Então ele apresenta primeiro aqueles que não recebem o reino. Ele diz que esses que não recebem o reino são como sementes que caem ao caminho e os pássaros levam embora. E na hora da explicação ele diz: é o próprio diabo que leva essa semente do reino embora. E isso faz a gente perceber que Lucas está explicando para Teófilo, para quem ele escreve esse texto, por que teve gente que rejeitou Jesus. Uns rejeitaram Jesus porque o diabo roubou deles a semente. É o caso provável do fariseu que convidou Jesus para jantar, ouvindo a sua palavra, cheio de preconceito, achou que Jesus era um falso profeta, lá em Lucas 7:39. Pode ser um bom link para a gente entender o que aconteceu ali. Ou Jesus explica também que as sementes caem sobre pedras, que são corações que recebem a palavra com alegria, mas na hora da provação deixam de crer. Aqueles, por exemplo, lá de Nazaré, que quando Jesus se apresenta como Messias, o rejeitam e botam Jesus para correr. Porque toda a estrutura religiosa, toda a situação formatada deveria ser mudada diante dessa aprovação. Eles, caem fora. Ou ainda, sementes que caem entre espinhos, e Jesus explica que esses são aqueles que recebem a palavra do reino, mas as preocupações da vida, as riquezas, o desejo de riquezas e de prazer nesses dias, matam a palavra do reino. Lá em Lucas 7:31, Jesus fala sobre aqueles que são desta geração. Tem tudo a ver com a gente isso, né? Mas ele também apresenta aqueles que recebem o reino. Aqueles que recebem o reino podem ser lembrados através do gentil, o centurião romano, ou então Mateus, que era publicano e larga tudo para andar com Jesus, a mulher anônima que chora aos pés de Jesus. Esse pessoal faz parte de um grupo de muitos e muitos que receberam a Jesus e o seu reino. Incrível isso. Esse é um julgamento que não é nosso. É Jesus que está avaliando toda essa situação. Ele olha para o coração de cada um de nós e faz essa leitura. Mas eu fecho, e preciso ser rápido, lembrando que um grupo especial é destacado nessa conversa, que é esse grupo de mulheres que tiveram a sua vida transformada por Jesus. E o que elas fizeram? Serviram a Jesus.
No coração delas, a semente explodiu, germinou, cresceu. E qual foi o resultado disso? Servir a Jesus e ao reino. Esse é uma boa leitura e um bom exemplo para nós. Se somos aqueles cujo coração é terra fértil, e a semente encontrou nessa terra fértil toda a condição de crescer, germinar e se expandir e dar frutos, o resultado disso é me envolver com o reino e ser transformado. É isso que deve acontecer com a gente. Se o nosso coração é a terra fértil que deve ser para receber o reino e receber Jesus, que ele exploda, que isso exploda em amor ao outro, em serviço pelo reino, em transformação. Ali naquele grupo tem Maria Madalena, que teve a sua vida transformada. Ela teve 7 demônios expulsos e agora ela está servindo Jesus. Haja transformação, né? Esse é o entendimento que nós, penso eu, devemos ter sobre uma conversa tão importante como essa. E a minha oração por você e por mim é essa, que sejamos terra fértil e que quando a semente do reino cair, ela encontre espaço para germinar, explodir e que isso resulte em transformação e em disposição para servir o reino. Esse é o nosso Novamente de hoje.